Damn Reincarnation, capítulo 96. O sonho, 1. Nunca se poderia prever o que aconteceria na floresta à noite. Mesmo um mês depois de terem entrado em Samar pela primeira vez, Eugene e Christina ainda se revezavam na guarda todas as noites. Narissa agora havia sido adicionada ao grupo inicialmente de 2 pessoas. A audição sensível da elfa certamente era suficiente para vigiar de perto os arredores. Mas como Narissa não tinha a força necessária para se proteger em caso de emergência, eles não podiam permitir que ela montasse a guarda sozinha. Como tal, esta noite também, Eugene e Christina ainda eram os únicos que se revezavam para ficar de guarda. Ele não sabia como Christina poderia estar agindo, mas Eugene ainda escolheu mostrar respeito e consideração a ela à sua maneira. De um modo geral, a primeira e a última vigília da noite eram as mais convenientes. Então, todos os dias, Eugene cedeu o primeiro e o último turno para Christina, e assumiu o turno mais difícil no meio da noite. Uma pequena voz de repente chamou seu nome. Sir Eugene. Isso por si só foi o suficiente para fazer os olhos de Eugene se abrirem. Ele então se levantou facilmente de seu local de dormir, sem mostrar nenhum sinal de fadiga. Christina estava agachada do lado de fora da entrada de sua tenda erguida. Algum relatório a fazer? Eugene checou. Christina balançou a cabeça. Nada aconteceu. Os monstros percorriam aquela floresta à noite. Em circunstâncias normais, o acampamento já deveria ter recebido vários ataques desses monstros, mas a barreira de Christina foi capaz de esconder o acampamento da percepção deles. Dito isso, eles não podiam simplesmente confiar cegamente na barreira e não ficar de guarda. Embora Eugene não fosse confiável em outros assuntos, quando se tratava de coisas como essa, ele sempre era meticuloso. Isso porque, durante seu tempo vagando como mercenário, houve mais do que algumas vezes em que ele acabou em perigo quando alguns mercenários tolos com quem ele trabalhava baixaram a guarda durante a vigília noturna. Você não se sente cansado? Afinal, você estava bastante ativo hoje. Não estou me sentindo tão exausta, então por que você não dorme até mais tarde? Christina ofereceu. Parecia que Christina estava mostrando tanta consideração, porque ele foi forçado a lidar com os guerreiros da tribo Garung naquele dia mais cedo. Eugene apenas sorriu diante da preocupação de Christina. Em primeiro lugar, nem sequer fiz exercício suficiente para me cansar. Eugene a tranquilizou. Eu vou te acordar em 5 horas, então não se preocupe com isso e descanse um pouco. Christina não discutiu mais, e apenas assentiu. Quando ela ainda não estava tão familiarizada com Eugene como agora, em várias ocasiões, Christina continuou discutindo com Eugene sobre assuntos semelhantes. Mas agora, ela tinha aprendido mais. Quando se tratava de assuntos como esse, Eugene sempre se recusava a recuar. Não que Eugene estivesse ignorando a consideração que os outros mostravam a ele, mas ele era extremamente rígido com os padrões que havia estabelecido para si mesmo. Certo. Pois bem, estarei contando com você. Christina disse com uma inclinação de cabeça enquanto se retirava da entrada de sua tenda. Depois de arrumar sua cabeceira apenas com as mãos, Eugene deixou sua tenda. Foi uma boa ideia de sua parte preparar várias tendas. Depois de verificar se Christina havia entrado em sua própria barraca para descansar, Eugene sentou-se em frente à fogueira. Narissa estava dormindo em uma de suas barracas sobressalentes, que havia sido montada do outro lado da fogueira. Eugene tossiu enquanto abria a capa e tirava um livro. Era um livro mágico que ele já havia lido várias vezes. Recebeu este livro mágico de Lovelian no dia em que deixou Aroth. Eu deveria ter enviado uma carta ao professor Lovelian quando tive a chance, lamentou Eugene. Em seu coração, ele sinceramente respeitava Lovelian como seu professor. O fato de Lovelian ser mais velho que ele, mesmo quando acrescentou a idade de sua vida anterior como Hamel, aos anos atuais, apenas aprofundou seu respeito. Para Eugene, essa era uma razão muito importante para respeitar Lovelian. Muito tempo se passou desde que ele começou a ler. A floresta à noite estava longe de ser silenciosa. Os sons dos insetos cantando eram muito altos, e cada vez que o vento soprava, os galhos grossos das árvores balançavam uns contra os outros. Ele podia até ouvir sons de monstros a uma curta distância. Eugene tossiu novamente. Desde o primeiro dia de acampamento naquela floresta,
Cristina revelou-se uma pessoa de sono profundo. Hoje provou ser outro exemplo do mesmo padrão. Cristina adormeceu assim que se deitou para dormir, e apenas os sons de uma respiração calma podiam ser ouvidos de sua tenda. Eugene soltou um suspiro e fechou o livro. Há algo que você queira de mim? Essas palavras não foram dirigidas a Cristina, que já estava dormindo profundamente. A tenda do lado oposto da fogueira balançou ligeiramente antes que a aba na entrada subisse lentamente. Narissa espiou para fora da tenda. Desculpe. Eu disse para você parar de pedir desculpas. Eugene a lembrou. Os ombros de Narissa caíram com essa resposta. Eugene empurrou calmamente mais lenha para a fogueira. É porque a floresta é muito barulhenta? Eugene perguntou. Ou é porque, depois de passar por tantas coisas hoje, você está com tanto medo que não consegue dormir? Narissa ficou em silêncio. Bem, deixe-me apenas dizer isso, pois temo que você possa estar tendo algumas preocupações estranhas. Não tenho nenhuma intenção de abandoná-la enquanto você estiver dormindo. Não é como se eu estivesse cuidando de você apenas por minha própria boa vontade. Estou te protegendo porque preciso de você para uma coisa. Eugene a persuadiu. Se for esse o caso, então... Como eu pensei. Os olhos de Narissa vacilaram enquanto ela murmurava para si mesma. Depois de alguns momentos de hesitação, ela de repente assentiu como se tivesse chegado a algum tipo de decisão. Eu não me importo se for com você, Sir Eugene. O quê? Eugene grunhiu. Eu esperava que você fizesse tal pedido e me preparei para isso. Narissa de repente corou e gaguejou. Ah, não, espera. Em vez de esperar, é mais como se eu pensasse que algo assim... Bem, não é como se pudesse ser evitado, então. Em vez de dormir, eu estava esperando que você... Eugene a interrompeu. Ei, calma aí. Espere um momento. Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer. Você estava esperando algo? Algo que não pode ser evitado? Então você estava esperando? Por mim? Esperando o que exatamente? Bem, eu tenho muitas cicatrizes em meu corpo, e com minha perna perdida como um defeito. Posso não ser capaz de satisfazer seus padrões, Sir Eugene. Narissa admitiu em um tom deprimido. Por que ter cicatrizes em seu corpo significaria que você não seria capaz de satisfazer meus padrões? Eugene perguntou rigidamente, suas bochechas se contorcendo com indignação reprimida. Narissa engasgou e começou a tremer, então depois de respirar fundo algumas vezes, ela perguntou hesitante. Será que você prefere um corpo com muitas cicatrizes, Sir Eugene? Eugene não era um idiota. Ele podia adivinhar que tipo de cenário Narissa havia imaginado, e o que ela esperava dele. Tendo vivido como uma escrava, ela definitivamente passou por muitas situações difíceis, então não era como se ele não pudesse entender por que ela teria essa ideia, mas Eugene ainda ficou extremamente chateado. Ei, não tenho planos de rastejar para dentro de sua tenda, e não tenho intenção de fazer com que você pague sua dívida comigo usando seu corpo, Eugene afirmou claramente. Hã? Narissa proferiu chocada. Que tipo de pessoa você acha que sou? Nossa, uma garota como você realmente se atreve a dizer qualquer coisa, hein? Eugene zombou. Com essas palavras, o queixo de Narissa caiu. Ele realmente a chamou de uma garota como você? Narissa tinha 130 anos. Claro que sei que você viveu mais do que eu, mas se convertermos sua idade em anos humanos, você ainda tem apenas 13 anos, insistiu Eugene. Ah, sim, Narissa murmurou enquanto olhava para Eugene por alguns momentos, então ela endireitou sua postura e abaixou a cabeça para ele. Estou verdadeiramente grata a você, Sir Eugene. Eu disse a você que não há nada para agradecer. Quantas vezes devo dizer que só estou levando você comigo porque há algo que preciso de você? Eugene perguntou. Você está falando sobre o guardião da Vila Élfica, certo? Se eu conseguir me encontrar com o guardião, vou me certificar de dizer a eles que tenho recebido muita gentileza de você, Sir Eugene. Narissa prometeu. Claro que você deve se certificar de dizer isso a eles. Embora eu possa saber quem é aquele guardião maldito, se ele tentar me afastar, porque sou humano, você terá um papel muito importante a desempenhar. Você entende o que estou dizendo, certo? Isso significa que você precisa evitar que ele escape, mesmo que tenha que se jogar aos pés dele.
Depois de dizer isso, Eugene abriu seu livro de magia mais uma vez. Mesmo quando Eugene continuou a ignorá-la, Narissa continuou olhando para Eugene com um olhar cheio de admiração por suas palavras e ações justas. Com um rosto bonito como o meu, é muito mais fácil encantar esses elfos, ponderou Eugene. Estritamente falando, ele não estava realmente tentando encantá-la, mas Eugene sentiu que o resultado ainda estava em algum lugar nesse sentido. A noite continuou a passar. Depois que 5 horas se passaram, Eugene trocou de turno com Christina e rastejou de volta para sua própria barraca. Embora não sentisse realmente necessidade de descansar, Eugene fechou os olhos e foi dormir. Mesmo que não precisasse fazer uma pausa em tal momento, ainda deveria descansar quando pudesse e dormir um pouco se tivesse a chance. Eugene estava familiarizado com esses hábitos de sua vida anterior. Fazia um tempo desde a última vez que ele teve um sonho. Normalmente, ele realmente não tinha sonhos claros. Sempre que ia dormir, caía em um sono profundo e sem sonhos que ainda permitia que acordasse imediatamente quando precisava. Os sonhos apenas deixavam a mente mais cansada. Por esse motivo, Eugene não gostava muito do ato de sonhar. Quer fossem felizes, tristes ou apenas sonhos comuns sobre a vida cotidiana, os sonhos não eram realidade. Eugene não sabia por que as pessoas sonhavam, mas o que ele sabia de fato era que os sonhos não podiam substituir sua realidade. Em sua vida anterior, depois de derrotar o Rei Demônio da Fúria, sua jornada para lutar contra o Rei Demônio do Encarceramento foi um longo pesadelo. Afinal, o alvo deles era o segundo no ranking de todos os Reis Demônios. Como sugerido por sua classificação, o Rei Demônio do Encarceramento tinha subordinados poderosos e grandes exércitos sob seu comando. Uma delas era a Rainha dos Demônios da Noite, Noir Diabella. Estritamente falando, ela não era verdadeiramente subordinada ao Rei Demônio do Encarceramento. Embora ainda não tivesse chegado ao ponto de poder ser chamada de Rei Demônio, mesmo naquela época, Noir Diabella era uma poderosa rainha do povo demônio, que tinha um grande número de demônios da noite servindo a ela. Durante sua jornada para alcançar o Rei Demônio do Encarceramento, Noir Diabella atacou repetidamente Hamel e seus companheiros. Ela era infernalmente tenaz, aparecendo constantemente em seus sonhos, em vez de confrontá-los na realidade, tentando quebrar o espírito de Hamel e seus companheiros. Graças a essas experiências, Eugene desconfiava de sonhos, odiava pesadelos e realmente detestava todos os demônios da noite. Os ataques de Noir Diabella atormentaram seu grupo a ponto de sua dor ser comparável a tudo o que sofreram, enquanto enfrentavam os reis demônios da carnificina, crueldade e fúria. E de certa forma, lidar com ela era ainda mais terrível do que lutar contra um rei demônio. Isso! Eugene percebeu que estava sentindo uma forte sensação de alienação de seu sonho atual. Isso tinha que ser algum tipo de sonho lúcido, pois Eugene tinha plena consciência de que estava no meio de um sonho. No entanto, embora pudesse reconhecer o fato de que estava sonhando, Eugene não foi capaz de usar sua vontade para exercer qualquer controle sobre o sonho. Preso naquele sonho, incapaz de efetuar quaisquer mudanças, Eugene ficou parado sem rumo. Isso poderia ser um ataque de um demônio da noite? Eugene suspeitou. Preso em um sonho em que não tinha nenhum controle sobre o que o cercava, Eugene se sentia no limite. Com suas memórias de sua vida passada intactas, o poder mental de Eugene era forte o suficiente para ignorar qualquer ataque comum. Mesmo assim, Eugene não foi capaz de perceber quando essas mudanças foram feitas em seu padrão normal de sono. Para um demônio da noite ser capaz de interferir em seus sonhos tão sutilmente, tinha que ser um de alto nível. Desde quando fui puxado para esse sonho? Eu estava apenas... Eugene parou. Para tentar manter a calma, Eugene decidiu se concentrar em outra coisa. Eu sou Eugene Lionheart, a reencarnação de Hamel Dynas de 300 anos atrás. Sou filho de Gerhard Lionheart e filho adotivo de Gilead Lionheart. Eu sou o discípulo do mestre da Torre Vermelha Lovelian. Ele não parecia estar tendo problemas com sua memória. Este sonho parece de alguma forma diferente do ataque de um demônio da noite, Eugene percebeu. Isso não era um ataque. Não tinha a sensação desagradável e pegajosa que o ataque de um demônio da noite geralmente tinha.
O mundo dos sonhos tremeu ao seu redor. Ah! Eugene engasgou. Embora fosse a primeira vez que a via, a cena sendo trazida à vida à sua frente parecia de alguma forma familiar. Ele estava agora no meio de uma espaçosa cavidade subterrânea. Na frente dele, um brutamontes grande e musculoso carregava uma estátua várias vezes maior que seu próprio corpo. Deve estar bem aqui, disse a figura gigante. O que significa que deve estar tudo bem? Uma mulher o repreendeu. O centro da sala é um pouco mais longe do que isso, não, volte. Siena, o que você acha? Siena soluçou uma resposta enquanto olhava para baixo de onde estava flutuando. Um pouco. Rick. Para a direita. Rick. Rick. Ah, aqui. O homem parou de repente quando sentiu um líquido cair em sua cabeça. Que incrível! Na verdade, está chovendo aqui embaixo no subsolo. Hamel, isso é você? Você veio nos visitar do seu lugar de descanso e derramou essas lágrimas? Não chore, Hamel. Nós não vamos. Eu nunca vou te esquecer. A mulher suspirou. Moron, por favor, não diga algo tão tolo. As coisas que estão caindo na sua cabeça agora não são gotas de chuva. São as lágrimas da Siena. Oh, de fato. Eu pensei que eram um pouco salgadas demais para serem gotas de chuva. Não beba, seu maldito estúpido. Por que diabos você está bebendo minhas lágrimas? A mulher a confortou. Não chore, Siena. Hamel também não gostaria que você chorasse por ele. Hamel, aquele filho da puta. Por que ele teve que morrer assim? Por quê? E ele não precisava morrer. Se apenas tivesse recuado. Siena parou, sua raiva reprimida por sua tristeza. Siena. Hamel foi um grande guerreiro que não tenho escolha a não ser reconhecer. Ele era um guerreiro maior do que eu, Moron da tribo Bayar. Hamel. Ele deve ter desejado morrer como um guerreiro. Siena foi levada à fúria mais uma vez. Ele queria morrer como um guerreiro. Não me engane, Moron. Não importa como você morre, você simplesmente está morto. Que diferença faz morrer como guerreiro? Em vez de morrer como um guerreiro, seria melhor apenas viver como um ser humano. Com um suspiro de realização, Eugene ficou lá sem expressão enquanto observava esta cena acontecer. Realmente não foi a primeira vez que viu este local. Era o túmulo de Hamel, que havia sido cavado nas profundezas do deserto de Nahama. Esta foi uma cena de quando a sepultura foi construída pela primeira vez. Moron ergueu a estátua. Depois de verificar sua aparência, a mulher, Anise, arrastou lentamente os pés até uma das paredes. Hamel, você tem uma má postura. O que você está dizendo de repente? Estou dizendo que isso não reflete bem em todos nós. Sei que sua educação infantil foi interrompida e que você foi um mercenário por muito tempo. Mas como agora viajará conosco, precisa corrigir sua má postura. Por que eu deveria? Você está realmente perguntando. Você não entende em que tipo de posição está? Hamel, você é um companheiro do mestre da espada sagrada, aquele que é reconhecido pelo Império Sagrado, o herói Vermouth Lionheart. E eu sou a santa do Império Sagrado, Anise Slywood. Tudo bem, e eu sou Hamel Dynas. Por que você não apresentou meu nome? Eu sou Moron Hur, orgulhoso guerreiro da tribo Bayar e filho do chefe, Darak Hur. Cala a boca, Moron. Idiota. Hamel, você não acha que foi um pouco duro demais com Moron? Você também olhou para ele agora há pouco e mandou ele calar a boca, não foi? Porém, não chamei Moron de idiota. Mesmo que você não esteja errado em chamá-lo de idiota, não vê que é muito desrespeitoso chamar um idiota de idiota na cara dele? Eu não sou um idiota. Hamel, não é só a sua postura que está ruim. A maneira como você se comporta também é falha. Você é muito vulgar. Você não acha que está sendo um pouco dura demais? Corrigir seu comportamento também é importante, mas se você ficar de boca fechada por enquanto, pelo menos as pessoas não vão saber que tipo de merda você fala. Então, vamos consertar essa sua má postura para começar. E o que há de tão ruim na minha postura? Você está fazendo isso agora. Não cruze as pernas. Sente-se com as costas eretas. Seus pés, certifique-se de não os arrastar. Isso cria um ruído desagradável. Ao caminhar, você precisa manter os ombros para trás e o peito para fora. Agora, para a sua faca.
Preste atenção à sua faca. Você precisa segurá-la levemente como uma caneta. Onde diabos você encontraria um louco que usa uma faca como um machado quando está apenas cortando a carne no prato? Você está olhando para um agora. Nos primeiros dias do grupo deles, Anise perseguiu Hamel por algum tempo, na esperança de consertar seu comportamento. Não provou ser um esforço totalmente inútil. Embora suas palavras e ações normais tenham permanecido inalteradas do início ao fim, graças às incômodas e persistentes correções de Anise, Hamel pelo menos conseguiu absorver e enraizar algumas maneiras à mesa. Apesar de ter feito tudo isso, Anise estava arrastando os pés agora, e andando com os ombros caídos também. Cada vez que ela arrastava os pés, um som de raspagem podia ser ouvido no chão. Rick, ela estava chorando. Anise estava realmente chorando. A Anise que sempre sorria brilhantemente, mesmo quando enfiava adagas no coração de outras pessoas. Aquela Anise Slywood estava realmente chorando por ele. Todo-Poderoso Deus da Luz, por favor, proteja e vigie este cordeiro tolo. Por favor, conduza-o com misericórdia e amor em sua árdua jornada até seu lugar de descanso final. E se a escuridão cair no caminho deste cordeiro, por favor, ilumine o caminho a seguir com sua luz. Mesmo enquanto chorava, Anise esculpiu essas orações na parede. Por favor, queime todos os fardos restantes da vida dele com sua tocha flamejante. Em vez da porta atrás da qual apenas a dor e o desespero o aguardam, por favor, abra para ele a porta do céu, que é cheia de paz e felicidade. Se suas boas ações não forem suficientes para se qualificar para sua entrada no reino dos céus, por favor, coloque o custo da diferença em meus ombros, para que algum dia possamos nos reunir na mesma vida após a morte. Moron estava diante da estátua que havia sido orgulhosamente erguida no centro da sala. Seus lábios estavam firmemente fechados enquanto ele olhava para ela. Mas por que estava tirando a roupa agora? Ele estava com calor? É isso mesmo. Os desertos ficavam muito quentes, e quando você precisava esfriar, Eugene adivinhou que a maneira mais rápida de lidar com isso era apenas tirar as roupas. Moron era exatamente esse tipo de pessoa. Se tinha calor, tirava a roupa, se tinha frio, vestia, se tinha fome, comia, se tinha sede, bebia. E se houvesse um inimigo à sua frente, ele atacaria diretamente, não importava o quão forte fosse o inimigo. Moron, bloqueie-os! Se alguém lhe desse a ordem, Moron correria e bloquearia o inimigo sem qualquer hesitação. Hamel. Era por isso que Moron agora estava chorando. Não havia nenhum motivo complicado para suas lágrimas, era apenas porque ele estava triste. Triste o suficiente para que as lágrimas brotassem dentro dele. E era por isso que estava chorando. Eu queria ter uma luta com você algum dia, para decidir entre você e eu, qual de nós era o maior guerreiro. Moron era o tipo de cara que apenas concordava com seus desejos, mas não foi tão direto a ponto de desafiar Hamel para uma luta. Havia uma razão muito simples e natural para Moron não ter feito isso. Porque Hamel era seu camarada. Amigo dele. Se eles quisessem decidir qual deles era o maior guerreiro, precisariam ir com tudo em sua luta, sem segurar nada. Essa era a única maneira deles realmente testarem as habilidades um do outro. Mas se fizessem isso, um ou até os dois poderiam se ferir gravemente. Foi por isso que Moron não desafiou Hamel para um duelo. Mesmo que pensasse em decidir qual deles era o guerreiro superior, não queria lutar com todas as suas forças contra seu camarada e amigo, Hamel. Moron era exatamente esse tipo de cara. Eu realmente nunca lutei contra você, e de agora em diante, nunca mais terei a chance de lutar contra você. Porém, Hamel, mesmo sem ter lutado, eu sei a verdade. Realmente respeito você, Hamel. Você é um guerreiro superior, mais corajoso e mais forte do que eu. Quanto a Sienna, sem dizer nada, ela apenas flutuou até o chão e sentou-se no local. Desde o início do sonho, na verdade, Sienna estava chorando. Mesmo agora, ela ainda estava chorando. Lágrimas escorriam por seu rosto e molhavam o chão. Entre soluços, Sienna disse: "Se você não morresse, se você tivesse vivido, isso teria sido o suficiente. Hamel. Poderíamos ter sido felizes. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Nós merecemos ser felizes." Ela disse a ele que queria levar uma vida comum.
casar-se como uma pessoa comum, ter alguns filhos e depois viver para se tornar avó. Sabe, Hamel, as pessoas estão dizendo que somos heróis. Os heróis que salvaram o mundo. Haha! Enquanto esfregava os olhos avermelhados, Sienna olhou para a estátua. Hamel, você... Tenho certeza de que você teria odiado essas palavras, porque você é um filho da puta, e também tem uma personalidade de merda. Você provavelmente teria amaldiçoado qualquer um que o chamasse de herói. Heróis? Como poderíamos ser chamados de heróis quando nem conseguimos matar todos os reis demônios? Tenho certeza de que é isso que você diria. Sienna continuou a rir mesmo enquanto chorava. Nós não conseguimos completar nossa missão. Não tinha como evitar. Isso mesmo. É claro que não poderíamos fazer isso. Porque você estava morto. É por isso, Hamel. Por favor, não. Não fique muito ressentido conosco. Mesmo que não seja agora. Pode ser impossível agora, mas... Sienna cerrou os punhos. Algum dia. Isso mesmo. Algum dia. Nós definitivamente faremos isso. Para que quando nos chamem de heróis, possamos nos orgulhar de um título tão vergonhoso. Algum dia, poderemos nos encontrar novamente no mundo que você tanto deseja ver. Sienna virou a cabeça para olhar para trás. Porque ele fez um juramento nesse sentido. Atrás dela estava Vermouth. Vermouth estava olhando para a estátua com uma pequena distância entre ele e os outros. Seu rosto estava completamente em branco. Era uma expressão que Eugene se acostumou a ver no rosto de Vermouth. Sienna olhou para Vermouth enquanto esperava por uma resposta. Isso mesmo, disse Vermouth por fim. Esse foi o motivo do juramento. Um juramento que só você conhece todos os detalhes, Sienna murmurou em tom de reprovação. Depois de alguns momentos, Sienna parou de olhar para Vermouth. Me desculpe, Vermouth. Eu... estou muito... agitada agora. Vamos escrever um epitáfio para ele, Vermouth murmurou enquanto levantava a mão. Ele ativou a magia espacial que Eugene tinha visto usar o tempo todo. De uma grande lacuna que parecia ter sido rasgada no espaço, uma grande lápide caiu no chão. Afinal, todo túmulo deveria ter uma lápide, murmurou Vermouth. Hamel Dynas. Calendário Sagrado, 421 a 459. Vermouth estendeu a mão e escreveu o nome de Hamel na lápide. Levantando-se cambaleando, Sienna foi até Vermouth. Hesitante, seus olhos moveram-se para a esquerda e para a direita entre Vermouth e a lápide. Quero escrever algo abaixo disso, disse Sienna finalmente. Tudo bem, Vermouth concordou. Ele era um filho da puta, um idiota, um arrombado, um imbecil, um pedaço de lixo. Sienna leu enquanto escrevia. Vermouth hesitou. Se isso é tudo o que você vai escrever, acho que não podemos mais chamá-la de pedra memorial. Você pode simplesmente escrever o que quiser abaixo disso, insistiu Sienna. Então, eu sou o próximo. Moron, que estava derramando grossas gotas de lágrimas, levantou-se abruptamente de onde estava sentado e caminhou até eles. Você não está errado em dizer que Hamel era um filho da puta, um idiota, um arrombado, um imbecil, um pedaço de lixo. Mas ele também era corajoso. Além de corajoso, ele era fiel. Ele pode ter sido um idiota, mas era sábio. Ele era grande. Todos escreveram suas palavras na pedra memorial. Depois de colocar a pedra memorial em frente à estátua, Vermouth murmurou. Vamos mover o caixão. Vermouth caminhou até o caixão que estava atrás dele. Vou levantá-lo, disse Moron, dando um passo à frente. Mas Vermouth balançou a cabeça. Não, deixe-me carregá-lo. Anise interrompeu a discussão. Nem pense em fazer tudo sozinho. Todos. Não seria melhor para todos nós levantá-lo juntos? Moron, desça, ordenou Sienna. Moron franziu a testa. Por que você quer que eu desça? Porque você é muito mais alto do que nós. Como é impossível carregarmos o caixão junto com você, você deve se ajoelhar para que possamos colocar o caixão nas suas costas. Dessa forma, podemos ajudar a levantá-lo pelas laterais, explicou Sienna. Você está realmente me dizendo para rastejar com o caixão nas costas? Um guerreiro não deve rastejar pelo chão. Você não pode fazer esse tanto pelo Hamel? Bem, se é pelo Hamel...
Assim que Moron começou a descer até o chão, Siena entrou em pânico e chutou Moron na canela. Você não consegue perceber que foi apenas uma piada? Não há necessidade de você rastejar no chão. Só precisa se curvar um pouco, para que possamos carregá-lo juntos, afirmou Siena, exasperada. O sonho começou a tremer. Anise notou algo. Siena, aquele colar. O caixão. Siena hesitou. Não, vou levar comigo. Isso vai contra o acordo. Já não concordamos com isso? Enquanto o sonho continuava tremendo, ele viu Siena apertar o colar com mais força. Depois de criar o mundo que Hamel queria ver, nesse momento, eu darei a ele. Ó Senhor! Anise juntou as mãos e começou a orar. Por favor, desvie seus olhos desse ato imoral. Se você realmente não for capaz de ignorar isso, por favor, coloque qualquer fardo adicional sobre meus ombros, para que todos possamos ascender ao céu. Então, dessa forma, espero que você permita que todos nós nos encontremos novamente no mesmo lugar. Anise, você realmente acha que todos nós podemos ir para o céu? Siena perguntou. Se não conseguirmos chegar lá, quem no mundo é digno de ir para o céu? Insistiu Anise. Mas a vida após a morte de nossa tribo, pode ser um lugar diferente do paraíso do Deus da Luz, Moron mencionou preocupado. Não é diferente. O céu é. Todos os céus levam ao mesmo lugar. Certamente poderemos nos reunir no paraíso. Se isso não for possível... Anise fez uma pequena pausa enquanto acariciava o caixão branco com um sorriso triste. Então isso significa apenas que Deus não existe. Ah! Eugene engasgou quando abriu os olhos. Depois de olhar fixamente para o teto de sua tenda por alguns momentos, Eugene lentamente se levantou. Porra! O manto das trevas estava enrolado em Eugene como um cobertor. Mas a espada sagrada, Altair, estava de alguma forma projetando-se de seu manto, e o punho estava descansando na mão de Eugene.